Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou especialista em nuvem, na nuvem da AWS, e hoje eu vou falar sobre alta disponibilidade de serviços, de aplicações. Eu comecei a usar a computação em nuvem por causa de um cliente, né? Algumas pessoas talvez já conheçam essa história, por causa de um cliente nosso, que solicitou, ele pediu uma solução para um sistema dele de alta disponibilidade. O que ele precisava? Ele tinha uma infraestrutura local e com essa infraestrutura ele precisava deixar essa infraestrutura em alta disponibilidade. Tá? Ele precisava que essa infraestrutura não caísse de jeito nenhum. Então, assim, ó, o que ele queria, na verdade, não era alta disponibilidade. O que ele queria é que a aplicação dele não caísse de jeito nenhum. Esse era o ponto que ele estava precisando. Eu e o Sandro, que é meu sócio, na época a gente foi atrás de uma solução, né, para esse problema dele. Ele queria que a aplicação dele não caísse de jeito nenhum. E na época eu não tinha conhecimento de computação em nuvem e passei um orçamento para ele bem complexo, assim, de uma infraestrutura que ele precisava montar para deixar aquele serviço com alta disponibilidade. E ficou, para mim era um preço razoável, para ele talvez também fosse um valor razoável quando eu montei o orçamento. Só que ele fez, era um cliente meu de contrato, só que ele fez também essa busca com outras empresas, outras pessoas. E uma dessas empresas ofereceu para ele uma solução de nuvem. E aí ele acabei perdendo esse contrato, e aí eu fiquei intrigado, né, cara, na época. Por que essa empresa tinha conseguido fazer esse negócio com um custo que, na real, tinha ficado até mais baixo, pelo que ele me falou, e os caras garantiam a disponibilidade da aplicação muito mais. Então, eu fiquei intrigado e esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a buscar, a tentar entender o que era a computação em nuvem, isso há alguns anos atrás. Não me recordo mais quanto tempo faz isso, tá? Então, eu descobri que na computação em nuvem, com a computação em nuvem, a gente consegue colocar aplicações em alta disponibilidade. O que acontece? Eu percebo que hoje, na época que a gente está vivendo, as empresas, tanto empresas de software quanto outras empresas, eles não admitem mais ter um sistema que caia. Vamos pensar assim, ó, você cuida da infraestrutura de uma empresa e essa empresa tem vários softwares configurados, vários softwares instalados e você está lá cuidando dessa infraestrutura. E aí tem um desses softwares que cai toda hora e é o software do RP da empresa. Aí você pode pensar, bom, mas talvez isso aí não seja problema meu, pode ser problema da empresa de software. Mas quando é você que cuida da solução, da infraestrutura daquela empresa, é responsabilidade sua. Isso aí, mesmo que às vezes não seja problema seu, cara de infraestrutura, tô falando, acaba caindo em você. Por quê? Porque você que cuida daquilo. Então, se você presta serviço para uma empresa, é você que é o cara que vai precisar, que tem que entregar uma solução para essa empresa. E se vamos pensar assim, ó, se você é uma empresa de software, vende software, cara, hoje assim, ó, não existe mais empresas, do meu ponto de vista, que aceitem. Vamos que você tenha um software. Comprou um software de uma empresa lá, XYZ, e esse software fica caindo toda hora. Tá sempre fora, quando você quer usar, tá fora, cai, e aí os caras dão uma desculpa, ou daqui a pouco dão outra desculpa. Isso, no meu ponto de vista, é inadmissível, tá? E os clientes, as empresas não aceitam mais isso. E hoje, se você olhar ao seu redor, os softwares que você usa, as aplicações que você usa, cara, se ela cair por 5 minutos, tipo o WhatsApp, se o WhatsApp ficar fora por 10 minutos, a galera já dá um jeito de achar outra coisa e segue usando. Vai lá e para de usar o WhatsApp, vai usar o Telegram, por exemplo, e continua a comunicação. Então, assim como as pessoas, as empresas também estão muito dinâmicas e elas não vão aceitar que o software fique caindo. Ela vai dar um jeito de contornar aquilo ali e normalmente é trocando de software e pegando um software que entregue mais essa disponibilidade. E às vezes a gente não consegue, sabe, não entende o quão importante é isso para essa empresa. Então eu já vi casos de pessoas que deixam de passar um orçamento para uma empresa de infraestrutura em nuvem, porque talvez eles achem que fica caro e tal, mas o que o cara precisava era aquilo.
Então, às vezes, a gente passa um orçamento baseado no nosso conhecimento. Então, eu resolvi falar hoje de alta disponibilidade por esses motivos aí, que é o cara... As empresas precisam de alta disponibilidade, elas não aceitam mais aplicações que caiam, tanto se for software, ou até infraestruturas também, soluções de infraestrutura de TI, servidor de arquivos fora, qualquer aplicaçãozinha que esteja fora, as empresas não aceitam mais isso. Existem ainda aquelas empresas que até empurram com a barriga. Então, às vezes eu percebo algumas pessoas pensando que a computação em nuvem pode ser cara e tal. Só que elas não percebem que quando elas começam a usar esse tipo de solução, o negócio deles vai para cima. Então, a empresa cresce porque o serviço cresce. Você sai, para de atender aqueles clientes que levam tudo com a barriga e começa a atender clientes que realmente se preocupam com a qualidade, porque aí o seu software muda de nível, a sua aplicação muda de nível, seus serviços mudam de nível. Então, isso aí está tudo atrelado, no meu ponto de vista, à alta disponibilidade. Então, a alta disponibilidade, ela tem aí basicamente 3 pilares, tá? Para você ter uma aplicação, um serviço com alta disponibilidade, você precisa ter essa aplicação, esse serviço distribuído. É muito difícil você ter alta disponibilidade quando você tem uma aplicação ou um serviço em um único servidor, em uma única máquina virtual, em uma única solução. Fica praticamente impossível de você ter essa alta disponibilidade. Então, para você ter alta disponibilidade, você precisa ter recursos distribuídos. Você precisa distribuir a sua aplicação em vários serviços ou vários servidores, tá? Então, um dos pré-requisitos, continuando aqui, um dos pré-requisitos para a gente ter alta disponibilidade é ter recursos distribuídos. E você consegue fazer isso usando a computação em nuvem. Fica muito mais simples de você criar aplicações com recursos distribuídos. Por que, Leandro, como assim recursos distribuídos? Vamos lá. Você tem uma aplicação, um software, que está instalado tudo em um único servidor. Aplicação, bancos de dados, seu storage de imagens, tudo num único servidor. Se esse servidor cair, a sua aplicação vai ficar fora, seja por qualquer motivo que ela caia. Problema de sistema operacional, problema de invasão, qualquer coisa que aconteça naquele único servidor que você tem, a sua aplicação vai ficar fora. Isso é fato. Tá, quando a gente começa a distribuir esses recursos, por exemplo, começo a separar a aplicação, dividir a aplicação em serviços menores, em bancos de dados separados, em storage separados, a gente já começa a ter uma certa disponibilidade. Só que mesmo assim, a gente precisa ter esses serviços que a gente vai separar, quando a gente for começar a modularizar a aplicação, esses serviços eles precisam também estar distribuídos. Vamos pegar um exemplo. Você tem lá um e-commerce, tá? Um site de vendas, e aí o seu site, a sua aplicação de vendas está lá rodando, só que você tem o front-end, ali a página e tal, e aí tem o carrinho de compras. Quando o cara clica no carrinho de compras, ele é um módulo separado do seu serviço. Já não está no mesmo servidor. Só que esse carrinho de compras ele tem que ficar distribuído em vários serviços ou servidores. Eu vou falar em servidores, tá? Porque talvez fique mais simples de vocês entenderem, mas muitas dessas coisas que eu falo servidores, a gente já pode usar na nuvem como serviços prontos já, serviços distribuídos, serviços com alta disponibilidade. Mas beleza, vamos seguir falando de servidores. Quando você distribui isso, esses módulos, eles precisam também estar distribuídos em diferentes servidores. E para você poder fazer isso, você precisa ter uma outra característica que a computação em nuvem tem, que é a fácil alocação de recursos. Pensa assim, como é que você vai distribuir uma aplicação se você precisar, por exemplo, uma semana para criar um servidor? Você precisa de uma semana para criar uma infraestrutura de servidores. Isso fica praticamente inviável. Então você precisa ter a fácil alocação de recursos, é muito importante para você ter uma aplicação com alta disponibilidade. Então, isso aí é uma coisa fundamental, é você ter recursos distribuídos e ter uma fácil alocação de recursos. Porque vamos pensar assim, ó, tá, a sua aplicação está distribuída, a gente falou no caso de um servidor cair. Mas vamos que você tenha lá, como eu estou dando o exemplo do e-commerce, você está na Black Friday, e aí, nesse dia, deu 10 milhões de acessos, 10 milhões de compras. Mesmo que você tenha essa aplicação distribuída, ela vai
sobrecarregar e você precisa criar novos recursos. Então, a escala automática de uma infraestrutura também é uma coisa importante para manter a alta disponibilidade. Então, vocês precisam ter essa escala automática. Outra coisa importantíssima, porque não tem como não ter escala automática, é monitorar esses recursos. Então, você precisa monitorar essa infraestrutura, monitorar esses servidores. Assim você cria uma infraestrutura com alta disponibilidade. E hoje, como eu falei, quando você monitora, o que acontece? No caso que eu falei do carrinho de compras, pô, entrou lá 100 milhões de acessos para fazer uma compra e aquela infraestrutura do carrinho de compras começa a não dar conta. Ele vai criar novos recursos automáticos ou vai criar uma fila. Isso tudo você configura na nuvem como serviço. São soluções que já tem prontas na nuvem para você usar como serviço. Então, por isso que eu falo que na computação em nuvem é muito simples de você ter alta disponibilidade. E por esse motivo, depois que eu entendi tudo isso, depois que eu percebi como isso funciona e conheci esses serviços, eu percebi que o porquê que aquele meu cliente lá, alguns anos atrás, tinha deixado de fechar comigo para fechar com uma outra empresa que ofereceu para ele uma solução em nuvem. O que eu quero que vocês entendam nessa live aqui de hoje é o porquê a alta disponibilidade é importante e o quanto fica fácil quando você conhece os serviços da computação em nuvem, o quanto fica fácil criar essas infraestruturas. Por que isso? Porque quando você está na nuvem, você pega uma aplicação, e seja ela uma aplicação web, que eu dei o exemplo, seja ela uma aplicação cliente-servidor. Tem gente que acha que não é possível ter uma aplicação cliente-servidor com alta disponibilidade na nuvem. E isso é possível de ser feito. E às vezes o cara está lá deixando dinheiro, deixando de ganhar dinheiro, deixando dinheiro na mesa, na real, perdendo negócios porque não consegue criar essa infraestrutura. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que na nuvem, quando a gente pensa em usar a computação em nuvem para criar infraestruturas com alta disponibilidade, a gente precisa pensar em distribuir recursos, criar recursos distribuídos. Isso aí é um ponto muito importante para vocês poderem criar uma solução, uma infraestrutura com alta disponibilidade. E depois que você cria tudo isso, você vai monitorar. Porque quando você começa a monitorar, você vai enxergar onde é que estão as suas falhas e com isso você vai conseguir deixar cada vez mais disponível a sua aplicação, usando os serviços que já tem prontos na nuvem. Bom, galera, então assim, ó, é isso aí. O que eu preciso que vocês entendam é que uma infraestrutura com alta disponibilidade ela é possível de ser feita. Muitas pessoas pensam que quando começam a criar essas infraestruturas com alta disponibilidade na nuvem, principalmente na nuvem da AWS, isso pode se tornar caro. E é muito pelo contrário. Quanto mais você distribuir a sua aplicação, mais você distribuir os seus serviços, mais barato vai ficar essa infraestrutura que você vai criar na nuvem. Porque quando você distribui essas soluções, você consegue fazer várias estratégias, você tem várias estratégias para reduzir custos, porque você tem isso mais separado, está mais ali na palma da sua mão, você consegue controlar melhor tudo isso. Então, esse é um dos motivos também que a galera acaba às vezes achando que é caro, e eu vou falar isso aí, talvez na semana que vem, numa live aqui, muitas pessoas pensando que por causa do dólar, a computação em nuvem e tal, eu vou tirar esse mito da cabeça de quem pensa isso, que, cara, não tem nada a ver isso aí, de alta de dólar, com custo e preço lá em cima. Existem estratégias simples que às vezes você analisa uma coisinha na sua infraestrutura e você já baixa aí um valor bem significativo. Quem normalmente cria esses mitos aí é o cara que usa a computação em nuvem talvez do jeito errado. Então, assim, uma coisa importante é vocês pensarem, quando pensarem em computação em nuvem, em aplicações distribuídas. Não pensem em migrar um servidor para a nuvem. Pensem em usar a computação em nuvem para ter disponibilidade dos seus serviços e para ter mais segurança. A nuvem disponibiliza várias ferramentas de segurança, até porque eu falei no início que um dos problemas de disponibilidade seria a falta de segurança, a invasão. A computação em nuvem fornece diversos serviços para você deixar cada vez mais segura as suas aplicações, a sua infraestrutura, o seu servidor. Então, esses serviços precisam ser utilizados. Bom, então, o que eu precisava mostrar para vocês hoje é isso, que a alta disponibilidade ela é possível de ser criada com um custo bem acessível, assim, que deixa realmente uma infraestrutura que não caia,
Porque hoje as empresas não admitem mais ficar com o sistema fora. Cara, não existe isso. Às vezes o cara está acostumado com o sistema ficar um dia fora, ficar 1 hora fora, ficar 2 horas fora, mas daqui a pouco ele vai enxergar isso aí, vai enxergar que isso aí é uma coisa que está prejudicando ele e vai trocar ou de sistema, ou se o problema for do cara que cuida da infraestrutura, ele vai trocar o cara que cuida da infraestrutura. Então você precisa ficar atento a esse tipo de coisa, não achar que o seu cliente está contente, ele tá bom para ele não está me reclamando. Agora, o cara não está te reclamando, não quer dizer que ele esteja contente. Às vezes ele só vai reclamar quando ele estiver já por aqui, de saco cheio daquele negócio, e aí sim o cara vai reclamar, mas enquanto isso, você precisa entregar sempre a melhor solução, achar a melhor solução para entregar para os seus clientes, porque não dá para ficar levando com a barriga, isso aí não vai durar muito tempo, e uma coisa que a gente vai ter que se ligar agora, depois que passar toda essa história aí de pandemia e tal, depois que passar isso aí, as empresas vão talvez querer reduzir custos, e muitas empresas vão começar a trabalhar home office e vão ganhar, muita gente que trabalha já com computação em nuvem vai começar a ganhar mais dinheiro que já ganha, porque a gente sabe que hoje o profissional cloud, se você qualquer pesquisa que você faça aí, você sabe que um profissional cloud é um dos mercados mais bem pagos na área de tecnologia, tá? Na parte de infraestrutura. Qualquer pesquisa que você faça, você vai perceber isso. Esse é um mercado que tende a crescer cada vez mais, tá? Todo mundo que eu conheço que trabalha com computação em nuvem fala que as empresas estão crescendo cada vez mais, com mais e mais e mais soluções. Esqueçam o mito que a galera fala aí, que computação em nuvem é cara, vou entregar um servicinho meia boca, que é melhor. Não, cara, as empresas não querem mais serviço meia boca. O cara quer uma solução que realmente resolva os problemas dele. Então, uma coisa que vocês têm que sempre procurar entregar para os seus clientes ou para a empresa que vocês trabalham é a melhor solução. E não aquela solução que para vocês é melhor. E sim a solução que é melhor para a empresa. Fechou, galera? Valeu, muito obrigado por essa live de hoje. Falei rapidão aí com vocês. Fui!